Turma, boa tarde, tudo bem? Professor Gessé que está falando aqui. Hoje a gente vai fazer análise de um conto. De um conto não, do trecho de um conto, aquele que a gente já leu, Chapeuzinho Vermelho, tá? Vamos analisar aqui a pontuação utilizada nesse conto. E por que o autor utilizou e para que ela existe ali naquela frase, naquele trecho, tá bom? A gente vai começar pelo mais complexo, no caso, a vírgula. Antes, deixa eu falar para vocês, a atividade está no Ler e Escrever, é a 2C, está lá na página 18, tá bom? É esse trecho do conto aqui, do Chapeuzinho Vermelho. Tirei do texto, do trecho, algumas partes onde aparecem os sinais de pontuação. A vírgula, tá? Onde a gente pode usar a vírgula? A vírgula, turma, o autor está separando por vírgula o que foi aparecendo em cada tesourada aqui. Por exemplo, na primeira tesourada, vírgula, aparece um pedaço de pano vermelho. Usa uma vírgula. Na segunda, vírgula, uma cabecinha loura. Na terceira, vírgula, chapeuzinho vermelho pulou fora. Então, perceberam que a cada tesourada ele usa uma vírgula para explicar o que apareceu e depois da explicação ele usa outra mais outra vírgula para anunciar outra tesourada. E assim vai indo. Outro exemplo da vírgula é esse que eu coloquei aqui embaixo, que serve para separar as coisas. Ó, Maria foi à feira e comprou pera, uva, maçã, abacaxi, banana e mexerica. Perceberam que a vírgula ali separa as frutas? Esse é outro exemplo que eu utilizo a vírgula. Dois pontos. Tirei esse trecho aqui. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, ouviu o barulho e pensou. Dois pontos. Então aqui eu estou anunciando o pensamento, tá vendo? E o pensamento ele vai estar escrito entre aspas, que é esses dois risquinhos em cima da palavra. Então os dois pontos eu sempre utilizo para anunciar um pensamento ou também a fala de um personagem. O sinal dois pontos é esse representado por dois pontinhos aí, como o nome já diz. Vou ler mais uma vez para ver como ficou. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. Fecha aspas. Então, dois pontos aqui anunciam um pensamento, que é um motivo qual podemos usar esse sinal. Exclamação. A exclamação, turma, serve para o seguinte. Ela indica reações emotivas, como grito, espanto e desejo. Olha como fica na frase. Afinal, você está aqui, velho malandro. Sua carreira terminou. Já vai ver. Nesse caso, eu usei exclamação, que é esse sinal assim, um tracinho e uma bolinha embaixo, para indicar raiva. Tá vendo? Então ele fala, afinal, você está aqui, velho malandro. Sua carreira terminou. Já vai ver. Então, quando a pessoa lê aqui, vai entender que o personagem está com raiva. E quando a gente lê também, a gente olha para a exclamação e percebe que nesse caso o personagem está com raiva. Esse é um lugar onde podemos usar a exclamação, tá bom? Próximo sinal é o duplo traversão. Tá vendo? Ele aparece ali para separar quem está falando na frase. Vamos ler para ver como ficou? E agora? Perguntou o caçador. Temos de castigar esse bicho como ele merece. Então, duplo travessão. Primeiro, travessão é representado por esse tracinho, né? O nome travessão já vem de traço. Aqui ele está sendo utilizado para separar quem está falando do resto da frase. E agora? Usei o duplo travessão para dizer quem está falando. Perguntou o caçador. Temos de castigar esse bicho como ele merece. Perceberam? Então, eu utilizo para separar ali quem está falando no meio da frase. As aspas, nesse caso aqui, serve para indicar o pensamento do personagem, igual lá na outra frase que eu li para vocês. Olha só como ficou. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: aposto que este danado comeu a vovó.
sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se foi isso, talvez eu ainda possa ajudar. Perceberam que a aspas aqui está indicando o pensamento do personagem? Olha só. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou. Aí eu abro aspas, que é aqueles dois risquinhos lá em cima, e coloco o pensamento do personagem. Ó, e pensou. Aposto que este danado comeu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se foi isso, talvez eu ainda possa ajudar. Fecha aspas. E ali eu concluo o pensamento do personagem. Perceberam? A interrogação é esse sinal aqui que parece um guarda-chuvinha com um ponto embaixo. Acho que a maioria de vocês já sabe. Ele serve para indicar que alguém está com uma pergunta ou com uma dúvida, né? Olha como fica na frase. Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia com uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão. Viram que eu utilizei para fazer uma pergunta ali? Quem ele viu? Interrogação. Não estou fazendo uma pergunta? Então, interrogação. Para isso que serve, para pergunta. As reticências, turma, que são esses três pontinhos aqui. Ela é utilizada, um dos motivos, tem vários, mas ela é utilizada para criar um suspense, possibilitando ao leitor imaginar uma situação sugerida, o que poderia vir a acontecer. Então, deixa um suspense no ar. Olha só como ela fica. Eu vou ler o trecho aqui do conto que eu tirei para vocês verem como fica. Obrigada, senhor caçador. Agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro e tão escuro. Aí dá as reticências que a gente vai imaginar como mais poderia estar lá, né? Ela interrompe e fica só o pensamento de como poderia estar lá, tão escuro, tão que mais, né? Então a reticências é para isso, para deixar um suspense no ar. Turma, é isso a pontuação de hoje. Tentei mostrar para vocês aqui a função de cada sinal de pontuação. Não é fácil, a gente não vai aprender fazendo isso uma única vez. Então a gente sempre tem que estar estudando. A pontuação é uma parte mais difícil da matéria de língua portuguesa, tá? Então a gente tem que sempre estar estudando para melhorar isso aí. A gente está tendo o primeiro contato com a pontuação do terceiro ano, mas é um estudo aí que vai lá para o quarto, quinto, sexto, sétimo, vixe, até a faculdade, vocês vão ver só. Então por isso é sempre importante estar estudando para a gente estar aprendendo cada vez mais, tá bom? Um abraço aí, turminha, fiquem com Deus.